Deixa Deus cuidar de você. Eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um momento com uma palavra. Desde já, se inscreva, compartilhe e deixe o seu like. Ele é muito importante para o desenvolvimento, crescimento do nosso canal e também para que você possa receber sempre da parte do Senhor, da palavra de Deus, aquela palavra que vai mudar a sua realidade de vida, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e ela sempre vem de encontro às nossas necessidades. Deixe Deus cuidar de você. Salmo 46, Salmo dos filhos de Corá. Depois de viver uma experiência com Deus, depois de passar por algumas situações, ele aprende a se entregar, eles aprendem a se entregar ao Senhor e se sentem seguros com essa atitude. Depois que consegue se entregar a Deus, se sente seguros. Nós vivemos em um período de muita dificuldade, né, de podermos confiar nas pessoas. Nós não confiamos em pessoas, não confiamos em sistemas, não confiamos em nada que possa realmente traduzir um pouco de segurança para nós. É muito comum, né, vivermos realidades assim. E com isso, essa realidade influencia também na nossa comunhão com Deus, na nossa relação com Deus, na capacidade de nos relacionarmos com Deus. Precisamos aprender a confiar em Deus, porque se nós não confiarmos no Senhor, vai ficar difícil de deixarmos que Ele cuide de nós. No Salmo 37, versículo 3 e 5, a primeira expressão do versículo 3 diz assim: confie no Senhor e faça o bem. É um chamado a confiar em Deus e agir de uma forma correta. No versículo 5, nós vamos ver algo que é semelhante a isso, que é entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. A confiança em Deus faz parte da nossa entrega. À medida que aprendemos a confiar em Deus, à medida que aprendemos a olhar para Deus e ver nos braços do Senhor a possibilidade dele nos dar a segurança e a direção, nós passamos automaticamente a deixar que Ele cuide de nós. Então o salmista ele vai dar algumas dicas sobre como nós podemos deixar Deus cuidar de nós, como nós podemos confiar em Deus ao ponto de permitir que Deus cuide de nós. E a primeira dica que ele dá é: se coloque nas mãos de Deus. Se coloque nas mãos de Deus. Essa atitude, ela envolve duas situações, né, que ele vai deixar como expressão aqui no versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso refúgio. Ou seja, nós só encontramos refúgio quando nós buscamos. Em vários momentos, Deus vem ao nosso encontro. Em vários momentos, Deus ele toma a iniciativa de nos envolver. Porém, o deixar ser cuidado por Deus significa buscar em Deus refúgio, como diz no próprio Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, quando nós nos sentimos amedrontados, afetados por alguma situação, o melhor lugar para estarmos é nas mãos de Deus, é confiarmos em Deus, é nos lançarmos nos braços de Deus e buscarmos esse cuidado e deixarmos que Deus cuide de nós. Que o Senhor haja poderosamente para nos sentirmos seguros. Não adianta fugirmos de Deus nas situações mais difíceis, mais complicadas, esperando que Ele venha ao nosso encontro para nos consolar, nos confortar e nos fortalecer. O momento que nos sentimos assim, segundo o salmista, é o momento que devemos buscar o Senhor. Deus é o nosso refúgio, é onde devemos nos encontrar, é nos braços de Deus, confiando que Ele vai agir em nosso favor. Nós encontramos, por exemplo, no Salmo 40, versículo 1 a 3, algumas expressões, né, que precisamos guardar na mente e no coração, que vai nos ajudar muito.
nós, segundo o Salmo 40, versículo 1 a 3, podemos fazer duas coisas, guarde bem, duas coisas. A primeira coisa que o salmista diz é esperar com paciência no Senhor. Isso cabe a nós. Esperar com paciência não significa relaxar, se esquecer daquilo que nós estamos passando ou vivendo. Pelo contrário, significa darmos uma atenção especial, porém na presença de Deus. Abacuque capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver o profeta Abacuque, depois de orar, de buscar o Senhor, ele declara que vai se colocar na torre de vigília e ele vai esperar a resposta de Deus. Ele vai ficar atento àquilo que Deus vai responder. É como se na oração, no clamor, na busca, nós encontramos na presença de Deus a força para continuarmos na expectativa, na espera de que Deus haja na nossa vida. Então o salmista, no Salmo 40, versículo 1 a 3, assim, esperei com paciência. Ele faz outra coisa também, ele diz assim, clamei por socorro. Então duas coisas podemos fazer enquanto nos lançamos nas mãos de Deus. Esperar com paciência e clamar por socorro. E o que Deus faz? Olha, coisa maravilhosa entendermos o que Deus faz quando nós esperamos com paciência e quando nós clamamos por socorro. O texto diz que Deus se inclinou para mim. O salmista diz, Deus se inclinou para mim. Deus se inclina para nós. Deus olha para nós. Deus vem até nós. Ele se inclinou para nós. Ouviu o meu clamor. Deus ouve o nosso clamor. Deus tirou, de um poço de perdição. Deus age e tira a nossa vida daquela condição que é um lamaçal de atolheiro. E Deus nos coloca os pés sobre uma rocha, diz aqui a palavra no Salmo 40, versículo 1. Olha quantas coisas Deus faz quando nós esperamos com paciência e quando nós clamamos pelo Senhor. E firmou os meus passos e ainda pôs nos meus lábios um novo cântico. Olha o conjunto de coisas que Deus faz quando alguém clama e quando alguém espera por sua ação. Ou seja, quando uma pessoa se coloca nos braços de Deus, Deus realiza essa obra maravilhosa. Quero te convidar a se colocar nos braços do Senhor, a confiar em Deus, a deixar Deus cuidar de você. Não importa o momento, não importa a situação, não importa como você se encontra. É nos braços do Senhor que você vai encontrar o consolo, que você vai encontrar a ação de Deus tirando a sua vida dessa situação, firmando os seus passos, te levando a caminhar de uma forma segura e ainda colocando nos seus lábios um novo cântico. Outra coisa que o salmista nos orienta a fazer é tira os olhos das situações que estão causando medo, angústia e tristeza. Versículo 2. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares. E ele vai dizer assim, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria montes se estremeçam, versículo 2 e 3. Versículo 4 assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Diante de situações adversas, complicadas, confusas, difíceis, somos tomados às vezes pelo medo, pela angústia, pela tristeza. E ele nos convida a, nesse momento, olharmos e percebermos que existe um rio de águas tranquilas, que a presença de Deus está ali. Então eu preciso tirar os olhos dessas situações, eu preciso desfocar dessas situações. Eu preciso parar de olhar com tanta atenção e dar importância àquilo que está acontecendo à minha volta. O Salmo 121, versículo 1 e 2, diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista faz uma pergunta. De onde me virá o socorro? Aí ele responde, ele mesmo responde para ele, para a alma dele. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí dentro desse contexto, ainda no Salmo 46, o salmista faz outro convite. Identifique Deus, ele fala assim, identifique Deus no meio dessas situações e olhe atentamente para Ele. Do versículo 3 até o 9, nós vimos aqui que apesar dos montes se transtornarem,
da terra se mobilizar de forma contrária, dos mares se levantarem, das águas se levantarem furiosamente contra nós, existe um rio. E esse rio é Jesus. Apesar de tudo isso à nossa volta, o rio está lá. Aí eu gosto muito de pensar na figura de quando nós estamos preocupados, ansiosos, angustiados, procurarmos um lugar e ali descansarmos naquele lugar. E o rio é um bom lugar para isso. Irmos para a beirada de um rio e vermos que as águas estão passando e entendermos que Deus está levando muitas coisas embora da nossa vida. Deus está retirando muitas coisas. Ao mesmo tempo que a água passa, ela também vem. Então, nos traz a sensação de que Deus também está trazendo novas coisas para as nossas vidas. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer retirar aquelas coisas que estão causando medo, angústia, sofrimento ao seu coração. E Ele quer trazer aquilo que Deus já tem preparado para você. No meio de todo esse transtorno dos montes, da terra, dos mares, conspirando contra você, olhe para o rio, olhe para Jesus, contemple a beleza do rio e seja tomado por essa paz e pela certeza que o Senhor está agindo poderosamente na sua vida. As coisas não estão paradas, Deus está agindo poderosamente. Identifique a presença de Deus em cada situação. E sabe qual é o outro convite que ele faz? Que está no versículo 10 do capítulo 46 dos Salmos, assim: aquiete o seu coração no altar de Deus, Ele deseja te abraçar, Ele deseja cuidar de você. Existem momentos que nós nos sentimos abalados por essas circunstâncias, sejam elas quais forem. Sejam elas emocionais, espirituais, relacionais, profissionais, financeiras, particulares, às vezes, nos sentimos abalados. Parece que tudo está se desmoronando. Parece que tudo está se desfazendo à nossa volta. É o momento de percebermos que há a presença de Deus, que Jesus está ali, que o rio está ali, a despeito de, às vezes, não vermos, Jesus está ali. É o momento de aquietar o coração. O salmista diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Ele assume essa palavra para o coração dele. Ele toma essa palavra como um princípio de segurança e ele está dizendo: Senhor, eu estou me abrindo, eu estou me permitindo contar com o teu cuidado. Eu sei que muitas pessoas me abandonaram e às vezes nos sentimos assim. A despeito de termos pessoas à nossa volta, amigos, parentes, existem situações que nos sentimos sozinhos. Porque é assim mesmo. Mas jamais se esqueça, Deus fala: eu jamais vou te abandonar. Eu jamais te deixarei. O Senhor dos Exércitos, no versículo 7, diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele declara essa palavra porque ele aprendeu que nos momentos mais difíceis da vida dele, Deus estava lá. E não estava sozinho. Existe um rio, e esse rio passa, e esse rio é a presença de Jesus. Esse rio é a presença do Espírito Santo na sua vida. Ele vai cuidar de você, ele vai te abraçar, ele vai tocar na sua vida, ele vai te envolver com a segurança que você precisa, com a certeza que você precisa para continuar a viver na presença dele. Deixe Deus te abraçar. Deixe Deus cuidar de você. Não fuja, não hesite, não saia da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, não saia da presença de Deus. Busque o Senhor, espere com paciência nele e por ele. Clame por socorro e ele vai de encontro à sua vida. Se entregue nos braços do Senhor e ele vai cuidar de você. Que Deus te abençoe com essa palavra, que traga segurança para o seu coração e a certeza que o Senhor jamais irá te abandonar. Mesmo que as pessoas venham deixar você sozinho, te abandonar, ou você venha se sentir assim, mesmo que a terra, como diz a palavra do Senhor aqui, mesmo que a terra, mesmo que os montes, mesmo que os mares se revoltem contra você, Deus está com você. Deixe que o Espírito Santo aquiete seu coração e te envolva com essa palavra, com a certeza da presença de Jesus. O rio está diante de você.
Jesus está diante de você e Ele quer te dar paz. Deixa o Senhor te abraçar. Compartilhe essa palavra com pessoas que você ama, pessoas que você conhece. Deixa o seu like. Acione o sininho da notificação para você receber sempre essas mensagens. E se você ainda não é inscrito, em nome de Jesus, se inscreva e juntos vamos continuar servindo ao Senhor e edificando uns aos outros na presença do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.